E aí, bora? Vamos embora, bota uma radiozinha, tira fundo, vamos lá, dá uma olhada. Então, não abri a live antes porque eu tava em operação aqui, observando esses movimentos, mas, cara, diazinho de loss. Tomamos aí 400 pontos de loss, acontece. Semana passada, na sexta-feira, coletamos 320 pontos, então estamos aí perdendo. Tomando um cafezinho. Eu sou desses. A gente pode olhar aqui destes movimentos. Aqui o grande erro meu do dia foi esse aqui. Eu tinha uma visão surda de que esse mercado iria continuar subindo e retestar o topo de sexta-feira, que foi histórico, né? Parecia que iria fazer. Por quê? Porque ele abriu uma região excelente, porque ele quebrou a estrutura, mudança da característica do preço seria aqui, mudou a característica do preço, fez um pullback longo e aí quebrou a estrutura efetivamente. Tomamos a posição quando ele quebrou a estrutura e ele deu-lhe a violinada clássica. E aí, ao invés de eu fazer o que eu sempre falo e tento pregar, não fiz hoje, não uso stop é mental, e o meu stop mental é basicamente a volatilidade dos 60 minutos e a volatilidade dos 12 minutos, né? Eu fico ali vendo uma média entre elas ali para saber onde é que eu poderia sentir mais dor. Cara, a minha saída, primeiro, quando ele testou a VWAP e quis perder, a minha saída era aqui, de stop, né? Saí aqui e não vi nem a minha mão. Por que eu digo em virar a mão? Porque tem o lance da liquidez interna, né, do movimento, né? Isso aqui basicamente é a liquidez interna do movimento, né? Deixa eu fazer direitinho para ficar bonito. Isso aqui é a liquidez interna do movimento, desse dia. Quando ele rompe, né, essa região aqui e não dá prosseguimento, que foi onde eu entrei, quando ele rompe e não dá prosseguimento, principalmente próximo da VWAP, na parte da manhã, que ele efetivamente se afasta da VWAP, cara, a gente tem que observar dentro da liquidez interna qual é o movimento que ele está fazendo, o que ele fez aqui. É que o cara começa a semana meio enferrujado, mas olha, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui e aqui ele muda a característica do preço, né? E aí o que ele faz aqui? Quebra a estrutura aqui de novo, segue subindo. Quebra a estrutura de novo, mas vamos botar só aqui. Muda a característica do preço aqui. Esse cara aqui não vale mais. No momento que ele quebra, muda a característica do preço, ele quebra a estrutura aqui. Por que eu disse que o meu stop teria que ser aqui no máximo? Seria onde o máximo que eu poderia sentir dor dentro dessa liquidez interna. Deixa eu prestigiar meu canal aqui. E aí, cara, ali era o ponto onde eu poderia sangrar o máximo. Peraí. Opa! Entreguinha? Sempre que eu abro a live chega uma entreguinha, tá bom? Bom, minha última entrega aí do ano, ó. Não vou fazer mais nada. Mas ó, voltando aqui. Liquidez interna, cara. A gente vai fazer a operação ali. E se a gente vê que o mercado virou, não conseguiu romper exatamente onde a gente fez a nossa entrada, provavelmente a gente entrou pro lado errado e a gente vai ser violinado. A gente caiu numa trap. Isso aí foi uma trap clássica. E aí, meus amigos, bastava virar a mão. Tomava um stop curto aqui, curto não, mas um stop de 280 pontos, 300 pontos, né, nessa regiãozinha aqui. Virava a mão e coletava 900 pontos, 800 pontos ele caiu. E tudo bem, a gente vai aprendendo aí, vai fazendo do jeito que dá.
E aí ele deu essa acelerada absurda aqui. É que isso aqui me remeteu, cara, muito clássico do mini índice, né, cara? De fazer um V-bottom, né? Ele vem, faz... Buá! Pompa esse topo aqui, toca ele reto. Quantas vezes tu viu isso acontecer? Quantas vezes tu tomou stop assim? Eu tomei milhares de vezes. Milhares de vezes. Infinitas vezes. Não consigo nem mensurar. Então ver ele caindo assim, eu geralmente espero, principalmente no mercado direcional de 60 minutos, totalmente comprador, né? Há muito tempo, né? E aí, tipo, ver o negócio cair assim dessa maneira, cara, geralmente, porque não tem setup, né? Na verdade, tinha, né? Eu que esqueci da liquidez interna, né? Mas tinha setup aqui. Então eu fiquei procurando setup aqui, né? Falei, cara, não tem. Isso aqui ele tá atraindo, simplesmente tá atraindo vendedores para fazer um V-bottom, né? Aí não, negativo. O setup tava aqui, dentro da liquidez interna. 2 tentativas falhadas, se quiser aqui, ó, JJ, ó. 2 tentativas falhadas e uma entrada. Consolidando o movimento com choque e BOS. Né? Mas, cara, é isso, a gente vai aprendendo. Foi um dia de stop? Sim, com certeza foi um dia de stop. Mas não foi um dia de stop que, meu Deus, que stop. Né? Esses dias chegam, eles sempre chegam e a gente tem que saber lidar com eles. Então tô aí. Desde que eu operei aí, conta cheia desde sexta-feira, tô aí com 20 e poucos pila aí negativo. Tá show. Tá show, não vou chorar por isso. Tá show. Eu tô com pouco dinheiro ali mesmo, justamente, já tá terminando o ano, eu vou usar aquele dinheiro ali e vou fazer essas operações aqui que na conta safe deram muito certo, né? Bastou só ter a atitude aqui de fazer o que eu tava fazendo na conta safe, mas tudo bem, A gente tá aqui pra aprender. E eu quero viver disso pro resto da minha vida, então preciso ir aprimorando aí as formas de fazer as operações. Tá tudo certo. Então tomamos aqui, sentamos nas mãos, né? Não abri mais nenhuma operação, fiquei esperando ele fazer o movimento dele. Aí aqui ele me trola de novo, né? Clássico, né? Ele me trola de novo. Olhei aqui a quebra-estrutura, mudança da característica do preço. Onde é que foi? Mudança da característica do preço. Quebrou a estrutura, mudou a característica do preço, tomei a posição aqui. E aí o que aconteceu? Toma. Ele faz um pullback de respeito, vai dizer que vai te derrubar. Eu fecho minha operação para não tomar uma operação igual essa aqui, né? Não queria tomar isso aqui. Então fui lá e fechei. E tomei stop. E acontece. Fazer o quê? Na sequência, comprei. E aí eu deixei o mercado andar. E aí ele andou 600 e poucos pontos até essa região aqui. E foi isso. Foi o que eu pude fazer. Infelizmente. E aí tentei mais. Não, na verdade tentei mais. Tô viajando aqui. Tentei mais um pouquinho aqui, ó. Mesmo conceito, né? Observando essa queda, observando que ele fez um movimento direcional, mas que o movimento primário no intraday era esse, né? Era esse aqui, ó. Pensei, bom, aqui ele só foi realizar para pegar todo mundo que entrou aqui, né? Ele vai andar essa perna proporcional para cá, que vai chegar no máximo aqui, então. Tinha provável movimento daqui. E aí, se for pensar também a mais a longo prazo, se houvesse volume financeiro, que não foi o caso, saiu uma notícia no meio do caminho tinha uma notícia, mas não fez nada, seria a rotação desse novo range da semana, né? Então eu pensei, bom, não vou cair nessa manipulation, vou esperar ele definir. E onde é que ele define? Ele define aqui. Então ele quebra a estrutura aqui ele muda a característica do preço, aqui ele quebra a estrutura, tomei a posição exatamente ali. Eu sou desses. Eu sigo o meu operacional. Abri aqui a venda, sem stop de 400 pontos, 450 pontos, de acordo com 60 minutos. E o take é a mesma coisa, 400, 450 pontos. Cara, foram 45 minutos pro cara me entregar 145 pontos. Eu vazei. Por que eu vazei? Qual foi a razão de eu vazar? Quebra dessa estrutura. O tempo que ele demorou para desenrolar aqui, isso aqui significa o quê? Não temos volume financeiro necessário para fazer o movimento do meu operacional. Ele não vai fazer. Não vai fazer. Se ele fizer,
ele vai levar o dia inteiro se arrastando e tentando buscar tua entrada e teu stop, testando o teu psicológico e o teu operacional. Então, é melhor ficar de fora. Não vale a pena. E agora o que ele fez aí? Dá uma olhada. Mudou a característica do preço. Tá passando a ser comprador novamente. Se ele quebrar essa estrutura nessa região aqui, ele passa a ser comprador de novo para buscar um reteste de topo, ou sei lá o que mais que ele quer fazer, né? E temos que lembrar que na parte da manhã, o mercado geralmente se afasta da VWAP. Na parte da tarde ele é atraído. Não está fazendo isso? Então não tem interesse. Por isso que a parte da tarde é muito difícil de operar. A parte da manhã para mim é muito mais palatável, né? Então perdi aqui? Perdi. Aqui foi coisa de idiota, né? Eu tinha que ter virado a mão. Não virei, tudo bem. Mas aí aqui eu não perdi. Eu fiz o movimento certo. 635 pontos, deu, beleza. Consegui recuperar uma boa parte do que eu perdi. Depois mais 145 pontos, é isso. Meu stop de quase 600 pontos aqui. Idiota pra um caralho. Mas é isso aí. Vivendo e aprendendo. Evoluindo. E conta cheia. Conta genial. É isso aí. E aqui a saída do PMI ali. Não fez nada. Tá? Passar por os 60 minutos aqui, dar uma olhadinha. Mini índice ali, minhas operações. Não é um dia fantasticamente lindo, né? Não é um dia extremamente direcional, pelo contrário. É um lixo de um dia. Mas tudo bem, sobrevivemos. É a vida. Então aqui, tá? Partindo desse mesmo princípio, né? Então o que aconteceu aqui? Chamou a venda, mudou a característica do preço nos 60 minutos, ele só vai quebrar a estrutura quando ele perder este fundo aqui. E ele pode também fazer um pivô falso e quebrar a estrutura para a compra lá no alto, né? Testando a média de 21, a média de 200 está aqui. Segue comprador. Então, por isso que a venda demora demais, né? E quando ela vem muito direcional, tu pode ter certeza absoluta que uma violinada vem gratuita. E pode ver aqui, ó. Não é um mercado vendedor, ele vende direcional, na sequência ele engole todo o movimento de quem não saiu aqui nesse movimento rápido. Isso aí, day trade é isso aí. E esse operacional que eu uso também, faltou virar a mão ali. We are short term traders. A gente vira a mão e a gente faz operações bem rápidas. E quando o mercado está a nosso favor, a gente sim senta nas mãos. Mas se ele não tiver e tiver um dia torto, a gente coleta o movimento, cai fora. Coleta outro movimento, cai fora e não faz mais nada. Porque o índice e o dólar na B3, efetivamente, faz um ou dois movimentos, entendeu? E na maioria das vezes faz um e entra num range, nunca mais sai daqui, rompe topo, perde fundo, rompe topo, perde fundo, não rompe mais topo, não perde mais fundo, 18 e 15. É isso aí. Nos 60 minutos do dólar, pelo amor das minhas criancinhas, né? Pelo amor das minhas criancinhas, é um range, é uma cilada, Bino, é um range dentro de outro range, dentro de outro range. Olha lá. Gracioso. Sim, eu colocaria um outro range aqui, ó. Olha a complexidade deste moço. Vamos ver se a gente consegue alinhar ele mais ou menos. Aqui? Vocês acham que assim? Ou aqui? Aqui. Aqui pelo menos o fundo. O topo. Aqui. Tá aí, ó. 3 ranges. Bem fácilzinho de operar, bem simples, né? Cara, mesma coisa, né? Será que ele quebrou a estrutura ali? Agora eu tô em dúvida se esse cara quebrou a estrutura. Deixa eu ver agora.
Perdi essa quebra de estrutura. Não. Quebrou. Quase quebrou a estrutura. Para dar prosseguimento a esse movimento aqui, ó, mas não quebrou. E voltou dali. Então aqui ele muda a característica do preço e passa a ser comprador efetivo quando ele romper este topo aqui. Tem chão, cara, tem chão, ele é bearish, eu sei, ele tá se aproximando da média de 200, mas olha aqui no diário onde é que tá esse cara. Tá muito alto, meu amigo, muito alto. Média de 200 tá no espaço. Não, apenas não. É uma segunda torta só, é uma sexta que foi torta também, né? Dias tortos. Daqui a pouco ele ajusta. Vamos ver o diário aqui dele, ó. Tá gerando liquidez, vamos ver o índice. Gerando liquidez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias. E aí libera um movimento muito louco, aleatório. Porque sim, que permeia a Bolsa Brasileira, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, é o quê? Aleatoriedade. Ele pode tanto fazer como ele pode não fazer. Normal. Vamos para a cena de estudos aqui. Vamos dar uma olhadinha no mini dólar. Afastadinho aqui sim. Então, tá naquele range ali, ó. Naquele range, ó. Olha só que bandidão. Tem um filho da puta, cara, fazendo uma obra aqui perto. Esse cara tá me enlouquecendo, cara. Sério. Tá. Muda a característica do preço, né? Nesse ponto aqui. Dá uma olhada. Muda a característica do preço nesse ponto aqui. Quebra a estrutura nesse ponto aqui. Quebra a estrutura. Muda a característica do preço aqui. Quebra a estrutura e segue jogando pro alto. Cara, complexidade total. O cara tá... A famosa... não recomendável operar esse cara até que ele defina aí um ponto pra gente poder fazer uma entrada um pouco mais segura. Eu sei, o dólar paga muito melhor, o dólar faz movimentos mais elegantes, mas o meu setup, mesmo com o choque BOS, mais o setup de Joseph James, não estão encaixando perfeitamente no mini dólar. Talvez por causa do volume financeiro, tá? Ele tá muito baixo esse volume financeiro. Saem as notícias e não tem nenhum impacto em lugar nenhum, ele fica parado naquele lugar. Então, cara, tá chato. Um videozinho curtinho aí, só pra mostrar aí o que eu tentei fazer ou não fazer, o que eu tomei e não tomei, né? E foi isso. E foi um drawdown grande hoje. E não curti a forma que eu operei, vou tentar melhorar. Não curti a tomada de atitude nesse ponto aqui, vou tentar melhorar. Vou tentar evoluir. É que, como eu tô com pouca grana ali, cara, é meio foda do cara virar a mão, sabe? Daí o cara fica receoso, né? Pô, vou virar a mão aqui com pouca grana e posso colocar tudo a perder e acabar não conseguindo mais operar até o final do mês, porque eu não boto mais um centavo nesse negócio aqui. Nem um centavo para esse ano. E aí o emocional pega, né? Pô, fiz o negócio da conta safe, deu muito certo. Isso aqui era uma coisa que na conta safe ia dar muito certo. Ia virar a mão, ia pegar minha grana de volta, depois ia operar lá embaixo, lá ia botar mais uma grana e ia sair com pelo menos 1.000 pontos no bolso hoje líquido. Não tô. Vou operar a minha conta cheia. Já provei para mim mesmo que a conta safe funcionou. Eu consegui sair de menos 33 para 101%. Sabe? Que eu fiz um monte de merda e mesmo assim consegui reverter. Atingi o objetivo, peguei meu dinheiro da conta safe, deu tudo certo e, cara, é isso. Vou seguir com esse viés, entendeu? Vou seguir nessa linha e por enquanto tô fora da conta safe. E saquei inclusive meu dinheiro, né? Nem cheguei a mostrar, mas eu saquei meu dinheiro, saquei o dinheiro da conta safe sexta-feira, já entrou na minha conta na hora por Pix. Captei minha premiação e foi muito bom. E é isso. Muito obrigado. Quem gostou, por favor? Na noite eu volto. Hoje eu tenho dentista, então vou demorar um pouquinho. E o vídeo vai ser um pouquinho mais tarde, porque eu tenho dentista e eu volto um pouquinho mais tarde. Muito obrigado. Fiquem bem.